A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Se você é novo aqui nesse vídeo, já deixa aqui o seu like, a sua curtida e também se inscreve no nosso canal IEADIO EBD. Faz toda a diferença a sua participação aqui e também compartilhe essa pré-aula com as pessoas que você conhece, com os seus alunos da Escola Bíblica Dominical, né? É uma pré-aula, teremos subsídios aqui para ajudar você também, professor, a enriquecer a sua aula. Também, é claro, que você terá mais tempo para explanar tudo que aqui será mencionado. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13. Chegamos aí no final desse trimestre, né? E hoje nós vamos falar sobre a cidade celestial. O tema da nossa lição de hoje é a cidade celestial. O texto áureo desta lição encontra-se em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz que a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe que você, querido professor, vai realizar aí com a sua turma, se encontra em dois capítulos de Apocalipse, capítulo 21 e também o capítulo 22. Você vai explanar com a turma, né, envolvê-los também, e isso também vai sustentar, né, dar base para todo o conteúdo dessa tão especial lição, que é o desfecho, então, desse trimestre. Vamos para a nossa introdução? Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. Vamos aprender então esse assunto que está vinculado ao tema da escatologia, né, aos tempos vindouros, aquilo que há de vir, aquilo que nos aguarda. O primeiro tópico dessa lição nos diz o paraíso eterno. E o primeiro subtópico é um questionamento, né? O que é o paraíso? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós temos algumas incógnitas, alguns mistérios que permearam aí a vida do povo hebreu, do povo judeu, todo aquele povo, né, que aguardava a vinda do Messias. E entre esses mistérios, essas incógnitas que permeavam, né, o coração desses nossos irmãos, era a questão da vida após a morte. O que acontece com a vida após a morte? Para isso surgiram várias filosofias, várias ideologias ao longo de milhares de anos, sendo necessário, então, o próprio Senhor Jesus, quando ele habita entre os homens, o Verbo se fez carne, e Jesus vem para desmistificar algumas coisas. Entre elas, Jesus veio esclarecer, tirar todas as dúvidas em relação a esse estado de pós-morte, né, da vida após a morte, o que acontece com o ser humano após a sua morte física. E nós temos um registro lá em Lucas, no capítulo 16, aonde Jesus retrata, né, um episódio de dois personagens. De um lado nós temos um homem rico, a Bíblia não faz menção do seu nome, mas do outro lado nós temos o Lázaro, que era um jovem, um mendigo, que estava ali à porta daquele rico, e os dois contrastam, né, no seu padrão de vida, né? Um tinha mais condições, o outro tinha menos condições. Vale ressaltar que quando acontece a morte de ambos, um é levado para o seio de Abraão, o outro é levado para o lugar de tormento. A razão pela qual eles são destinados a esse lugar não tem ligação com a sua condição financeira. O rico é levado até o lugar de tormento porque ele não temia a Deus. E Lázaro é levado ao seio de Abraão porque era servo de Deus, era obediente e temente a Deus.
Mas o que nós queremos trazer aqui nesse primeiro tópico desta lição é a realidade da vida após a morte. Perceba que Jesus retrata com clareza que o ambiente que eles são transportados, são levados, são ambientes reais e são ambientes onde eles estão lúcidos. Nós temos de um lado, né, um lugar onde é chamado de lugar de tormento. Nós temos depois um abismo e depois desse abismo temos então o seio de Abraão, que nós também chamamos de paraíso. Ali está Lázaro. Só que o que nos chama a atenção nesse episódio é que o rico do outro lado, ele consegue enxergar pai Abraão e também a Lázaro. Ou seja, primeira coisa, ele está consciente, ele está em sua consciência e conseguindo visualizar, conseguindo enxergar outras coisas. Para além da consciência, ele tem memória, porque ele enxerga Lázaro do outro lado e pede para que o pai Abraão solicite a Lázaro molhar o dedo na água e colocar na sua língua, pois ele estava sentindo também o calor. Então ele tem consciência, tem memória e tem sentimento. São três coisas que acontecem quando uma pessoa morre. Ela está num estado imaterial, mas está consciente. Esse lugar era um lugar único. Era um lugar chamado Seol no hebraico, Hades no grego, são sinônimos, né? Mas era um lugar composto por três ambientes. Reforço. Lugar de tormento, abismo e seio de Abraão. 1 Pedro 3,19, Pedro vai dizer que Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ou seja, ele desceu até a mansão dos mortos, né? Também há o relato do próprio Jesus, que disse que como Jonas teve 3 dias no ventre do grande peixe, também ele estaria 3 dias no inferno, e ali a sua pregação não é de reconciliação, a pregação de manifestação. Então esses indicativos bíblicos, essas referências bíblicas, nos dá claridade para entender o que acontece, né, com a vida do ser humano após a sua morte física. As pessoas vão para um estado intermediário dos mortos. Aqueles que cometeram pecado, aqueles que viveram desregrado, aqueles que viveram promiscuidade, viveram distantes de Deus, o que lhes aguarda é um lugar de tormento. Em contrapartida, aqueles que temeram a Deus, serviram ao Senhor, renunciaram à sua carne, se encontrarão com o Senhor no paraíso. Só que, só reforçando, era um lugar único, 3 ambientes. Mas Efésios capítulo 4 nos diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele pegou aquele lugar que estava inserido no mesmo, né, espaço, no mesmo perímetro que estava também o abismo e o lugar de tormento, e tirou, removeu, transportou dali e levou até o céu. Nós temos uma referência direta desse lugar atual do paraíso, né, lá em Apocalipse capítulo 6, quando é aberto então o 5º selo. João está diante de uma visão espiritual e ele vê o 5º selo sendo aberto e a visão dos mártires da grande tribulação, que estão debaixo do altar e estão ali clamando por vingança daqueles que estão sendo mortos na grande tribulação. Então, esse é um ambiente intermediário. É um ambiente que prepara, é um ambiente que é uma sala de espera para a consumação, então, de todas as coisas por intermédio de Jesus. Então, o paraíso é este lugar, é esse ambiente. Ainda não é o estado completo, ainda não é o estado perfeito, é necessário ainda uma transformação. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que os mortos em Cristo, no dia do arrebatamento, né, eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Para qual objetivo? Para que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade e aquilo que é mortal seja revestido de imortalidade. Nós seremos transformados. É necessário uma transformação completa, transformação do corpo, alma e espírito. Isso se chama, né, a primeira ressurreição. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque serão vitoriosos. Então, o paraíso é esse ambiente intermediário de uma pessoa que morre fisicamente, está ali a sua alma e o seu espírito, né, que são a parte material do corpo, e estão aguardando ansiosamente o dia do retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja e então ter os seus corpos transformados, participar dos eventos escatológicos que nós vamos falar aqui e então serem recompensados pelo Senhor. O subtópico número 2, o que é
a cidade eterna. A cidade eterna, que nós chamamos de Nova Jerusalém, e a Bíblia faz essa expressão, não pode ser confundida com a Jerusalém do milênio, que é aquele período de 1000 anos em que Cristo governará sobre esta terra após o final da grande tribulação. No milênio, haverá o governo de Cristo como uma promessa, da aliança davídica, que o trono de Davi subsistiria eternamente. E Jesus, sendo da linhagem de Davi, como homem, então ele governará sobre este mundo num período de 1000 anos. E nós temos essa promessa feita em Daniel capítulo 9, ou melhor, no capítulo 2, quando nós temos o sonho de Nabucodonosor. Há uma estátua ali composta por elementos metálicos, a cabeça é de ouro, o braço é de prata, o ventre é de bronze, as pernas é de ferro, e os pés é ferro misturado com barro, indicando a fragilidade daquela estátua, daqueles reinos, comparado com aquilo que haveria de vir. E o que é que haveria de vir? O texto continua dizendo que uma pedra, ela sai do monte sem o auxílio de mãos, e essa pedrinha, ela derruba a estátua, ela cai na parte frágil da estátua, derruba aquela estátua, e aquela pedrinha começa a crescer e vira um monte, e começa a encher toda a terra. Essa pedra é a pedra de esquina angular, é o reino de Cristo que invade a nossa alma, invade essa terra e tem a sua completude, a sua totalidade no período, então, que nós chamamos de milênio, 1000 anos do governo de Cristo. Nesse período haverá, sim, uma Jerusalém restaurada, uma Jerusalém aonde Cristo assentará para governar durante esses 1000 anos. A Nova Jerusalém, que nós estamos falando, que é a cidade eterna, essa cidade é a Nova Jerusalém, que ela vai surgir após o final de todas as coisas, que é um evento escatológico que diz respeito, então, ao final do milênio, a rebelião, a última rebelião de Satanás, que estava preso nesses 1000 anos, ele será solto para enganar as nações, uma última rebelião, o Gog e Magog, uma tipologia do Gog e Magog da grande tribulação. Então, haverá ali o juízo final, o grande trono branco. E após o juízo final, então, a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 21, que haverá novos céus e nova terra, e haverá essa nova Jerusalém, que é uma morada eterna, é uma completude, uma plenitude, uma mansão celestial. É claro também que nós temos a firme e viva esperança que Jesus nos trouxe. João 14, não perturbeis os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, essa é uma promessa do próprio Senhor Jesus, a sua igreja, o próprio Senhor Jesus, o seu povo, preparando então uma morada. Esse lugar já existe, já existe essa morada. Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, mas ele iria preparar lugar. Essa morada existe, mas está sem habitação. Então Jesus vai preparar lugar de habitação nessas moradas para que nós possamos estar com ele para todo o sempre. Subtópico de número 3. Quando que a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois, o estado eterno. Aquilo que nós já fizemos uma menção prévia aqui, nós temos essa cronologia de eventos escatológicos. A igreja, então, ela é arrebatada, e quando acontece o arrebatamento da igreja, a igreja do Senhor Jesus estará no céu com o Senhor para desfrutar de 2 eventos, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E durante essas bodas, essa festa de 7 anos, acontecerá paralelamente aqui na terra a grande tribulação, aquela série de eventos que vai devastar essa terra como uma promessa já bíblica. E no final desses 7 anos, então, o Senhor Jesus ele retornará em glória. Lembre, nós somos dispensacionalistas e nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a vinda do Senhor se dá em 2 fases distintas. A primeira fase é uma fase invisível, ele vem para nos ares, arrebata a igreja. Fica 7 anos, 7 anos de tribulação na terra, 7 anos tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro no céu. No final, então,
da grande tribulação, no final dos 7 anos, conforme menciona Daniel capítulo 9, aquela uma semana das 70 que faltam, né? Então o Senhor Jesus, ele vem em glória, ele retorna em glória para pisar no Monte das Oliveiras, para destruir o anticristo pelo sopro da sua boca, para julgar as nações. Nesse é o segundo julgamento em ordem cronológica, né? O primeiro julgamento é o tribunal de Cristo, que não é para condenação. Há o julgamento das nações, então, nesse período, no final da grande tribulação, aonde Mateus capítulo 25 diz que ele vai separar bodes de ovelhas. E vai dizer para aquelas ovelhas, né, que passaram da grande tribulação: vinde bendito meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, que é herdar a terra no período de 1000 anos em que Cristo será o governante oficial e a igreja será sacerdote de Cristo nesse período. Então, após esse período de 1000 anos, como eu já tinha mencionado, haverá uma última rebelião de Satanás contra este mundo. O Senhor, então, vai estabelecer o seu juízo final, o grande trono branco, e aí, então, vem o estado perfeito, vem o estado completo da eternidade, mencionado aqui no subtópico de número 3, ok? Vamos para o nosso tópico de número 2. O eterno e perfeito estado, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Esse é o subtópico de número 1. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Nesse período, né, final, então, haverá um estado completo e perfeito. Por mais que o milênio seja já uma prévia daquilo que há de vir, o milênio ainda não é um estado perfeito, porque haverá pessoas que passaram na grande tribulação, que vão viver no milênio, e essas pessoas também são seres humanos limitados, condicionados, né? E que no final, inclusive, do milênio, serão tentados, algumas dessas pessoas serão tentadas pelo próprio diabo, que será solto, e serão enganados, serão ludibriados. Isso indica, então, que há uma fragilidade ainda, não é um estado completo, um estado perfeito. Até porque essas pessoas não experimentaram da mesma experiência que a igreja experimentou no arrebatamento, que é a transformação do corpo, alma e espírito, daquilo que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, daquilo que é mortal ser revestido de imortalidade. Eles não desfrutaram dessa experiência. Então, por isso que o estado completo e perfeito só se dará realmente, de fato, ao final, então, do juízo final, do grande trono branco, quando o Senhor, então, julgar as nações, julgar o mundo, né, e lançar aqueles que se rebelaram contra ele no lago de fogo e enxofre, e passar, então, esse período, Deus instituirá o novo céu e a nova terra. Então, ali começa o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Agora, para o nosso subtópico de número 2, nós temos aqui o estado perfeito à luz de Apocalipse. Preste muita atenção. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vivida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade deste novo estado. A saber, nós temos um rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Vamos entender, à luz da Escritura, o que simbolizam, né, essas indicações do livro de Apocalipse? Primeiro, nós temos aqui a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio, como símbolo da vida. Em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Então, este rio aqui é um indicativo, uma simbologia da eternidade, daquilo que é perfeito, daquilo que vem de Deus, né? Se você voltar um pouco nos evangelhos, você vai lembrar, em João, no capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana, né, pedindo ali, por conta do desgaste físico, um pouco de água. E o assunto se torna, gira em torno da questão da água, né? Perceba que ele pede água,
a mulher está ali para retirar a água. Ela diz que Jesus não tem com que tirar porque o poço é fundo, que ela não poderia se comunicar com ele porque ele era judeu, judeu não se comunica com o samaritano. Jesus diz que essa água que ela tomar é uma água que provavelmente ela vai beber e vai voltar a ter sede em poucos instantes depois, porque é uma água física, biológica, que sacia temporariamente a sede física, mas a água que ele tem é uma água diferente. A água que ele quer proporcionar para essa mulher é uma água diferente dessa água biológica, dessa água física, que sacia temporariamente a sede. Jesus diz, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse mesmo indicativo está presente aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, quando trata do rio da vida. Este rio que corre de Deus. Este rio que é uma simbologia que nos indica que ali teremos o estado eterno, o estado perfeito para todos sempre, como o troféu da vitória. Porque vencemos este mundo, porque vencemos as tentações, porque vencemos os manjares, porque vencemos as dificuldades e escolhemos estar com o Senhor. Mas também nós temos aqui a vida eterna descrita como a árvore, né? A árvore da vida. E essa árvore da vida, ela remonta ao livro de Gênesis. Se você olhar no livro de Gênesis, nós temos ali duas árvores, né? Deus, quando criou Adão e Eva, estabeleceu-lhe duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida. Essa árvore, periodicamente, Adão teria que consumir do fruto dela para poder ter a sua vida preservada, né? E ter longevidade de vida. A outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu enfaticamente que Adão consumisse daquele fruto. Qual fruto que eles escolheram comer? Com certeza você já sabe da história. Escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se eles tivessem rejeitado a árvore do conhecimento do bem e do mal e comido somente a árvore da vida, eles provavelmente estariam vivos até hoje. Porém, como nós olhamos lá em Hebreus, Deus não trabalha com plano B. Hebreus vai dizer que o cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo, ou seja, Deus no seu atributo de onisciência, conhecendo o passado, presente e futuro, ele já sabia o que haveria de acontecer com o ser humano. Por isso que Jesus já estava sacrificado antes mesmo de Adão cometer o primeiro pecado. Então essa árvore da vida de Apocalipse capítulo 22 remonta simbolicamente aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão deixou de desfrutar como uma esperança vindoura. Adão perdeu, o diabo talvez pensou que havia vencido a batalha por fazer com que Adão escolhesse o caminho tortuoso, sendo expulso do jardim do Éden. Mas a promessa de Deus e esse indicativo de Apocalipse capítulo 22 remonta uma esperança de como que dizendo para a humanidade, vocês foram expulsos do jardim, mas o Senhor os colocará de volta nesse jardim, agora para desfrutar da vida eterna. Agora vamos para o nosso ponto C, que diz uma vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra ninguém. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Não haverá mais malícia, não haverá mais maldade, não haverá mais intenções negativas, porque essas intenções negativas são fruto de uma carne corrompida. E essa carne corrompida, ela foi transformada, ela recebeu a incorruptibilidade. E essa incorruptibilidade é como se fosse uma coroa da vitória. Porque o ser humano, ele conseguiu, aquele ser humano, aquela pessoa que conseguiu vencer o mundo através da pessoa bendita de Jesus Cristo, ele é vitorioso, ele venceu a carne. Ele venceu as tentações e agora, como recompensa, receberá um corpo incorruptível, aonde essas malícias, aonde essa maldade não terá mais influência sobre a sua vida. Então os males, as maldições, tudo que é negativo não haverá mais naquele estado, naquela santa cidade. E também o D. O D diz a vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face e a sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível prestaremos culto olhando diretamente para Ele.
Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Já é bom você poder entrar na sua igreja e adorar ao Senhor, sem poder vê-lo, né, palpá-lo, né, senti-lo assim, fisicamente. Já é maravilhoso você poder estar diante dos irmãos, com a sua igreja, com a sua congregação e sentir a presença do Senhor. Agora imagina você poder realizar esse mesmo culto. Imagine agora você no melhor culto da sua vida. Você lembra de algum culto que você esteve, que você sentiu a presença de Deus, sentiu a glória de Deus, que você não queria sair daquele culto? Lembre desse dia. Agora imagine esse mesmo culto lá no céu, olhando diretamente para Deus, olhando diretamente para o trono de Deus e adorando Ele na beleza da sua santidade com os irmãos, em um culto interminável, um culto onde nós estaremos numa cidade, que não haverá noite, estaremos sempre com o Senhor, porque Ele é o sol da justiça. Glória a Deus. Amém? Vamos para o nosso tópico de número 3, o estado final de todos os santos. O primeiro subtópico diz: o que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nesta terra como a ideia de permanecer nela eternamente. Então a primeira visão que nós devemos ter sobre este assunto e entender com clareza é que nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui. Há pelo menos duas expressões que nos traz esta realidade. Primeiro, peregrino. Nós somos peregrinos, estamos caminhando. É uma tipologia do povo de Israel lá no deserto, o povo hebreu no deserto. O povo hebreu no deserto, eles estavam caminhando no deserto, eles estavam habitando no deserto, construíam suas tendas no deserto, construíam o tabernáculo no deserto, mas a sua morada real não é o deserto. O projeto de Deus para aquele povo, por mais que era necessário passar o deserto, mas a promessa era a Canaã. Canaã que lhes aguardava como uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Assim também é a igreja do Senhor, é o povo santo do Senhor. Estamos nessa terra como peregrinos. Passamos por aqui, habitamos aqui, adoramos aqui, construímos templos aqui, né? Servimos a Deus aqui, mas a nossa morada não é aqui. A nossa morada é a nova Canaã celestial. Uma terra que mana leite e mel, uma terra onde as ruas são de ouro e de cristal, o seu muro é de jaspe, e tantas referências que nós encontramos na Escritura Sagrada. Essa é a nossa habitação, essa é a nossa morada. Mas também é uma segunda expressão que Paulo usa dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele é o representante legal de uma nação. Ele está numa nação secundária, uma nação que não lhe pertence, mas ele não é daquela nação. Ele representa a sua nação. Ele está ali provisoriamente para representar essa nação. Assim é a igreja. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do céu. Estamos nessa terra, mas não somos dessa terra. A nossa nação é o céu. Estamos aqui representando legalmente essa nação celestial, mas um dia o Senhor Jesus voltará para nos levar novamente para essa nação eterna, essa nação celestial. Isso que o crente salvo deve esperar. Esperar que um dia estaremos com o Senhor. Viveremos todos em unidade, isso é o que diz o subtópico número 2. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam o nome dos 12 apóstolos, né? Ali em Apocalipse, no capítulo 21, nós temos 12 portas, e essas 12 portas dessa nova Jerusalém são as 12 tribos de Israel. Isso é um indicativo do plano de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel não foi um povo escolhido, foi um povo formado por Deus. Deus formou esta nação. E o profeta Miqueias, ele vai dizer que essa nação é a menina dos olhos de Deus. Um povo separado. Por mais que houve, ao longo da trajetória desse povo, muitos eventos de rebeldia, de idolatria, de paganismo, mas Deus não tirou sobre eles a sua promessa. Há uma promessa direcionada ao povo judeu. Tanto que nós já falamos aqui, Daniel capítulo 9, né? Quando Daniel recebe a mensagem do anjo, a palavra de Deus diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, o povo Daniel, o povo judeu, e a santa cidade é Jerusalém. Há uma promessa para esse povo. Então aqui no estado perfeito nós temos 12 portas,
com o nome das 12 tribos de Israel. Mas também há 12 alicerces. Esses 12 alicerces contêm o nome dos 12 apóstolos que representam e configuram a imagem da igreja também na eternidade. Ou seja, não haverá mais judeu nem grego, como diz a palavra de Deus. O muro que separava, que rompia, ele vai ser quebrado, ele vai ser derrubado. Já foi, por intermédio do sangue de Jesus. Mas ali haverá a consumação dessa promessa. Ali nós habitaremos todos juntos como irmãos. Haverá plena comunhão e plena unidade. Seremos uma só coisa, seremos uma só família em Cristo Jesus. O subtópico número 3, finalmente em casa. Chegamos então aqui ao final da lição. Vamos ler aqui? Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nesta terra. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para a casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Nós cremos na iminência da vinda de Jesus, assim como também o apóstolo Paulo acreditava nisso. O crente, o cristão, o servo, a serva de Deus, precisa almejar esta vinda. Precisa buscar e desejar e gritar com alta voz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não somos daqui. Paulo, ele se incluía no arrebatamento. Perceba que isso foi registrado há quase 2000 anos atrás. Ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Ele se incluía no arrebatamento. Ele almejava, desejava. Ele não viu o arrebatamento. Passou-se 2000 anos. Mas ele desejava o arrebatamento. Assim deve ser a igreja. Eu não sei quando será a vinda. Porque Mateus capítulo 24, versículo 36 diz que daquele dia, e ora ninguém sabe, mas nós precisamos almejar e ansiar essa vinda gloriosa do Senhor para que possamos estar para sempre com Ele. Que essa esperança não saia do seu coração. Não há problema nenhum em nós fazermos as coisas nessa terra. É necessário. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos planejar nosso futuro. Não há problema nenhum. Agora, a esperança do novo lar nunca deve se ausentar do nosso coração. Lembre, nós somos embaixadores. Eu estou aqui, eu represento a minha nação aqui. E como representante dessa nação, eu preciso dar testemunho. Eu preciso mostrar que realmente eu sou do céu. Mas enquanto o dia de voltar para a terra não chega, voltar para a nossa nação não chega, a gente anseia, deseja, almeja e vive como se a qualquer momento pudéssemos receber o chamado de Deus para o arrebatamento da igreja e estar para sempre com o Senhor. Vamos ler então, para terminar essa lição, a nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. No início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda a vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Chegamos então ao final de mais um trimestre abençoado, e eu espero que você tenha sido abençoado por essas preciosas lições que foram aqui ministradas. Eu quero deixar aqui o abraço do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, bem como nosso coordenador geral da Escola Dominical, pastor Eliseu Melfior, aqui da cidade de Joinville, aqui da IADIO e também do nosso canal, nossos inscritos. Que Deus abençoe, até a próxima aula, se assim Deus permitir, a paz do Senhor.